Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Quem fala é o Padre Paulo Ricardo. Quero convidar você a estarmos juntos nos próximos minutos para refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos apresenta a cada domingo. Esse domingo nós iremos celebrar o 5º domingo da Quaresma. Bom, vejam só, 5º domingo da Quaresma é um tempo novo na Igreja. Por quê? Porque, na realidade, nós encerramos uma fase da Quaresma e vamos começar outra. A primeira fase da Quaresma ela é mais voltada para a questão da penitência, do pecado, etc. No final da Quaresma, a Igreja já começa a voltar o seu olhar de forma mais especificamente para a paixão de Cristo. E é por isso que esse tempo, a partir do 5º domingo da Quaresma, no calendário antigo, era chamado de tempo da paixão. Então, o 5º domingo da Quaresma é um domingo onde nós nos voltamos mais para não somente aquilo que nós temos que fazer para arrepender dos nossos pecados, mas daquilo que Deus fez para nos livrar dos nossos pecados. Aqui é que está a coisa, Deus se dispôs a sofrer na cruz para nos livrar do pecado. E aqui que está o foco daquilo que nós queremos refletir. Só recordar que uma antiga tradição sugere que nesse 5º domingo da Quaresma, aqueles que desejarem podem cobrir com um véu, geralmente de cor roxa, as imagens, principalmente o crucifixo, porque depois, lá na Sexta-feira Santa, a cruz vai ser desvelada, desvendada. Nós iremos fazer o ato de adoração ao amor de Cristo manifesto na cruz, na Sexta-feira Santa. Bom, então vamos lá. Vamos refletir sobre o Evangelho deste domingo, que é tirado de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. É o famoso Evangelho em que Jesus perdoa a mulher adúltera, que foi descoberta em flagrante, no ato de cometer adultério. Ela foi arrastada até os pés de Jesus, pelos fariseus, pelos mestres da lei, e ali colocaram a pecadora diante de Jesus e pediram que Jesus pronunciasse o juízo. E o juízo aqui era meio óbvio, meio compulsório. Quem cometia adultério devia morrer apedrejado, Então os fariseus queriam aqui pegar Jesus. Por quê? Porque eles não podiam condenar ninguém à morte. Os romanos tinham tomado conta da terra santa, ou seja, da terra onde vivia Jesus, e só quem podia condenar à morte agora era Pilatos, que era a autoridade romana em questão. Então, os judeus estavam impedidos de aplicar a lei. E aqui, eles colocam Jesus numa encruzilhada, uma sinuca de bico, nós diríamos, Jesus está aqui numa situação que ele vai ter que, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele diz, Moisés manda apedrejar, pode apedrejar. Os romanos acabavam com ele, porque, claro, Jesus está mandando matar uma pessoa, mas ele não tem autoridade para isso. E se ele diz, não apedreja, não tem problema, vamos perdoar misericordiosamente. Os fariseus podiam dizer, então você está contra a lei de Moisés. Além dessa situação externa, política, dessa controvérsia, havia, evidentemente, nós sabemos, a realidade interior de Jesus. Jesus olhava para aquela mulher com o mesmo olhar que Jesus olha para nós pecadores. Enquanto nós estamos vivos neste mundo e ainda temos tempo de nos arrepender, Deus olha para nós, nos convidando ao arrependimento. Você vai dizer, padre, mas quer dizer que depois da morte Deus já não é mais misericórdia? Não, Deus continua sendo misericórdia depois da morte. Acontece o seguinte aqui,
As pessoas que morrem, quando você morre, você se torna incapaz de se arrepender. Essa é a grande tragédia. As pessoas não se dão conta disso. O tempo de se arrepender é aqui, enquanto você está neste mundo. Morreu. Não tem mais. A pessoa, você morre, você fica, aspas, solidificado, digamos assim, naquele instante. Ou seja, você é quem você é no instante, no momento da sua morte. Morreu em pecado mortal? Meu irmão, né? Sinto muito. Mas tudo indica que não tem jeito para você. Veja, não estou dizendo que ninguém morreu em pecado mortal aqui, não estou julgando ninguém, não estou julgando Judas, Hitler, quem você quiser. Se assim, aparentemente morreram em pecado mortal. Mas isso aí é lá com Deus, né? Porque Deus é que vê o coração e sabe se a pessoa morreu ou não morreu em pecado mortal. O fato é o seguinte, a gente tem que entender que a chance que nós temos de arrependimento neste mundo é agora. Não é depois de morto. Depois de morto, acabou. Então, e isso aqui Deus está nos avisando na bondade dele. Então, muito bem. Jesus está olhando para aquela mulher pecadora e ele quer perdoá-la. Ele não quer condená-la porque ele vê os corações e vê que aquela mulher está arrependida. Nós temos que entender que Jesus aqui é o juiz dos juízes, é ele quem virá julgar os vivos e os mortos. Eu e você não podemos julgar, mas Jesus conhece o coração dos homens. E ele pode julgar. E ele está vendo ali uma pecadora arrependida diante dele. E mesmo que ela não tivesse arrependida naquele momento, Deus, né? Enquanto a pessoa está viva, Deus quer que ela mude daquela situação. Que ela saia daquela situação. Muito bem. Aí, Jesus, então, diante dessa situação, dessa sinuca de bico, Jesus vai e começa a escrever no chão. Os fariseus insistem. Ele se levanta e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí Santo Agostinho diz assim, comentando essa página, com essas tiradas de Santo Agostinho, que era um poeta, né? Sesse inspicientes et reos invenientes, os fariseus, olhando para si mesmos, sesse inspicientes, encontrando que eles mesmos eram culpados, et reos invenientes, unus postunum omnes recesserunt, foram embora um por um. E aí, deram no pé. E vem aquela conclusão típica do grande poeta e contemplativo Santo Agostinho. Relicti sunt duo, misera et misericordia. Ficaram ali os dois. A mísera e a misericórdia. Ou seja, a mulher miserável e Jesus, que é a própria misericórdia. Ali houve o encontro da miséria e da misericórdia. E é isto que nós queremos, né? Receber nesse domingo, este encontro. Esse encontro entre a nossa miséria e a misericórdia de Deus para que nós nos convertamos. Mas para isso, voltemos o nosso olhar para a paixão, para a cruz de Cristo, para a gente entender realmente o que está acontecendo. Vejam só. Nós, seres humanos, nós não temos noção do que seja o pecado. Por quê? Porque, se você for pensar bem, estamos aqui, uma mulher cometeu adultério, a lei da época mandava que ela fosse condenada à morte, e a gente diz assim, nossa, que pessoal intolerante, poxa, coitadinha, né? Iam condená-la à morte. Veja, eu não estou defendendo aqui
a pena de morte para os adúlteros, não é isso? Mas é que acontece o seguinte, gente. Quando a pessoa comete adultério, acontece uma coisa muito pior do que morrer. Você perde a vida eterna. O pecado mortal nos priva da vida com V maiúsculo. E você, continua com vida biológica. É claro que aqui eles queriam punir a pessoa com a perda da vida biológica. Só que acontece que, e todos nós nos compadecemos e dizemos assim, coitadinha, ela ia perder a vida biológica. Mas a gente não se dá conta que, mais coitadinha ainda, ela perdeu a vida eterna com o pecado. Santa Teresa d'Ávila, ela conta que Deus deu a ela a experiência de ver quão terrível é uma alma em pecado mortal. Ela diz que é uma coisa pavorosa, enormemente mais nojenta e, digamos assim, repulsiva do que um cadáver em decomposição. Um cadáver em decomposição não é tão fétido e asqueroso como uma alma em pecado mortal. Santa Teresa recebeu de Deus essa graça. Ela um dia encontrou uma pessoa, a pessoa estava em pecado mortal, ela sentiu um tal horror daquela alma, assim que ela disse, olha, é pior do que o cadáver mais podre. Só que nós não vemos isso. Por quê? Porque, como diz o Léon Bloy, né? O escritor francês Léon Bloy, ele diz que o mal é uma invenção angélica, né? Então, nós, seres humanos, nunca vamos entender realmente o que é o mal. Porque o pecado, quem inventou o pecado foram os anjos. Não existia pecado. Os anjos desobedeceram a Deus e pecaram. E ali, eles se tornaram demônios. Aí, depois que Satanás já tinha caído com os seus anjos, é que Satanás se apresentou lá no jardim do Éden para Adão e Eva, seduzir Adão e Eva, e eles pecaram também. Mas veja, quando Adão e Eva estavam no paraíso, o pecado já existia e tinha sido inventado pelos anjos. E é por isso que nós, seres humanos, não entendemos plenamente a gravidade de um pecado. Porque o pecado é uma realidade espiritual. A podridão que o pecado traz está na alma, não está no corpo. Claro que às vezes acontece da podridão da alma repercutir no corpo. A pessoa cometendo pecados, ela pode destruir o corpo dela, contraindo doenças, se mutilando, etc, etc. Isso pode acontecer. Mas geralmente as pessoas cometem pecados e não se vê isso no corpo. Não é? Às vezes, se você olhar bem para uma pessoa que já faz muito tempo que está no pecado e já passou os limites de todo o pecado, às vezes, ela começa a mostrar a sua maldade no próprio rosto. Às vezes o pecado transparece no rosto da pessoa. Existem rostos que são depravados, que são maldosos. Você vê no olhar da pessoa a maldade dela. Mas a gente não pode julgar isso. Porque nem sempre é assim. Né? Bom, o fato é o seguinte. Pecado é a realidade da alma. Pecado é uma coisa do mundo espiritual. E a gente vai e fica horrorizado quando uma pessoa morre e perde a vida do corpo. Mas para nós é um nada quando a pessoa peca e perde a vida da alma. Tem alguma coisa profundamente errada aqui, porque você perdeu uma vida mais importante. Para a gente ter ideia, então, do que é a gravidade do pecado, nós temos que entender o seguinte. Veja só. Primeiro, vamos
ter uma noção da gravidade do pecado olhando para o remédio. Porque olhando para o remédio, você vê a gravidade da doença. Se você vai ao médico e o médico diz assim, olha, vamos ter que começar a quimioterapia. Opa, você assusta. Porque o remédio, né? Você estava com uma dor de cabeça. Aí o médico diz, quimioterapia. Você estava com dor de cabeça e o médico diz, aspirina. Bom, pelo remédio você vê que a doença não era tão grave. Ora, qual foi o remédio que Deus inventou para o pecado? Ele vir a esse mundo e morrer por nós. Essa é a gravidade do pecado. Gente, nós temos que parar para meditar isso. A paixão de Cristo aqui. Nós estamos no tempo da paixão. Estamos nos preparando já para a Semana Santa, que está às portas aí. Daqui a pouco já é Semana Santa. Nós temos que parar para meditar. Se a única solução que Deus encontrou para nos livrar do inferno é Ele vir aqui e morrer, se o pecado custou o sangue de Deus, se é este o remédio desta doença chamada pecado, gente, o pecado não pode ser uma trivialidade. Não pode ser uma banalidade, uma coisa corriqueira. Ah, eu vou lá e dou uma confessadinha. Não pode ser. Claro que a confissão resolve a história do pecado, mas é que a confissão resolve o pecado porque na confissão Jesus derrama o sangue dele sobre os seus pecados. A absolvição do padre na confissão tem efeito porque Jesus morreu na cruz. Se ele não tivesse morrido, não tinha efeito nenhum. Então, aí já demos o primeiro passo para entender a gravidade do pecado. O pecado é um negócio muito sério, só de olhar para o remédio. Mas vamos olhar um pouquinho para a doença em si, não só para o remédio. Tá? Não vamos olhar só para a quimioterapia, vamos olhar para o câncer. Né? Vamos olhar para o pecado. O que o pecado faz conosco? Vejam, Deus, Ele é a fonte de nossa vida. Ele nos sustenta. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. Então Deus está nos sustentando no ser. Ele é a fonte do nosso ser. Agora você imagine as consequências, não é? Quando você corta a relação com a fonte da vida. Se você tem uma lâmpada e você corta a relação da lâmpada com a luz elétrica, da lâmpada com a corrente elétrica, ela apaga. Faz o seguinte, pega o seu braço e corta a relação do braço com o corpo. Não quer amputar? Então faz o seguinte, aperta, pelo amor de Deus, tá, gente? Isso é um exemplo, é uma metáfora. Você vai e corta a circulação sanguínea, aperta. O que vai acontecer com o seu braço? Ele vai começar a apodrecer, a gangrenar. Seu braço vai morrer. Porque você cortou a relação do braço com o corpo. Ele apodrece. Assim somos nós quando nós cortamos nossa relação com Deus. Nós apodrecemos. Quando você peca gravemente, você está dizendo assim, olha aqui, Deus, eu não estou nem aí para você. Você é o meu Criador e está dizendo para mim que desse jeito que eu estou me comportando está errado e vai me fazer mal. Mas não estou nem aí para você. Eu vou virar as costas para você. Você fique para lá, você com as suas criaturas, você com os seus filhos amados. Eu vou fazer o que eu quero, não o que você está me mandando. Vejam, gente, Deus nos revelou o que era pecado. Ele não precisava nem ter feito isso, mas para nos ajudar, ele revelou o que era pecado. Ele chegou e disse, olha, se comportar assim é pecado. Adultério, que é o caso aqui da mulher
no Evangelho. Adultério, gente, é pecado. Deus está revelando, dizendo assim, olha, se você fizer este ato, você está gangrenando, você está apodrecendo a sua alma. Ah, não confio em você não, eu prefiro confiar no meu julgamento, na minha ideia, no meu jeito de pensar. Não é tão grave assim, não é desse jeito. Não é tão... não é para ser tão radical. Para que ser tão radical? Não. Gente, você está com câncer, ainda tem uma chance de salvar você com a quimioterapia. Aí o médico diz, olha, essa doença, ela é maligna, tem que ter uma cura radical. Aí você, porque aquilo é muito desconfortável, você prefere dizer, não, eu não acredito. Esse médico é muito radical. Muito radical. Eu tenho uma benzedeira lá na esquina de casa que faz uma garrafada, entendeu? Ela vai fazer lá uma pagelança. Eu já tive essa dor de cabeça antes. Vai passar. Bom, o médico está revelando para você que você tem uma doença maligna. Você não quer ouvir? Veja, o que acontece é o seguinte, gente, é que os médicos humanos podem falhar. Eles podem dar um diagnóstico falso, um diagnóstico errado. Ele diz que você tem câncer, mas você não tinha câncer coisa nenhuma. Só acontece que o médico divino, ele não se engana e nem engana ninguém. O médico divino, se ele está dizendo que o adultério é pecado, gente. E não adianta você chegar e dizer assim, não, mas não é tão assim. Nos tempos modernos, não precisa ser tanto assim. Nós estamos em outros tempos. Entendeu? Porque é mais confortável pensar que nos tempos modernos o câncer não mata, o câncer não vai parar de matar, gente. Porque é mais confortável pensar que o adultério não leva as pessoas para o inferno, ele não vai deixar de levar para o inferno. Aí o pessoal fica, né, dizendo, essa igreja é muito radical que proíbe os pobres dos adúlteros de comungar. Gente, a igreja, ela é bondosa e proíbe de comungar para que você entenda que tem algo de muito grave na sua alma que você precisa resolver o quanto antes. Porque se você morrer nesse estado, não está garantido não, hein? Não, porque desse jeito, padre, o senhor está se comportando como os fariseus que ficam tirando pedras nas pessoas. Não. Eu estou me comportando como Jesus. Porque Jesus chega e diz, vai e não peques mais. A misericórdia de Jesus para com a pecadora não é uma misericórdia assim, né? Os fariseus deixaram cair as pedras, os fariseus hipócritas deixaram cair as pedras no chão e foram saindo um a um. Aí Jesus levantou, olhou para a mulher e disse, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, não era pecado, não era pecado, Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, não era pecado. Não, era pecado só há séculos atrás, mas agora nos tempos pós-modernos, em que nós temos um mundo transcendente, aberto, né? Nós não somos mais judgmental, como era esse mundo antigo. Nós agora temos um mundo aberto, tolerante, na nova realidade. Então agora não é mais pecado. Jesus não diz isso. Jesus diz, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Jesus nos convida a não pecar mais.
Essa é a grande realidade que nós precisamos enxergar no Evangelho de hoje. O perdão custou o sangue de Cristo. E se você está se confessando já com a bala na agulha para dar um outro tiro e pecar outra vez, você não está levando a sério o preço que foi pago pela sua salvação. Então, é tempo da paixão de Cristo. É tempo de refletirmos sobre o preço de nossa salvação. Vai e não peques mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.